Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Portanto, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós temos as respostas para as seguintes perguntas: como deve ser o modo de vida do cristão? Como responder ao amor, à graça e à bondade de Deus? Como viver a vontade de Deus na prática? Aqui o apóstolo Paulo inicia o texto com a palavra portanto, indicando que aquilo que ele vai escrever está relacionado àquilo que ele já escreveu. Aqui nesse texto nós temos o fundamento, a atitude, o meio e o resultado para o nosso comprometimento com Deus, para um viver cristão. E o fundamento para este compromisso com Deus são as misericórdias de Deus. A base, o fundamento para que possamos viver essa vontade de Deus ou assumirmos um compromisso com Deus são as misericórdias de Deus, que nós também poderíamos chamar de as bênçãos da nova aliança. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores ao capítulo 12, vai falar sobre justificação, sobre santificação e sobre glorificação. A justificação é o fim da dívida e o depósito favorável e um saldo positivo. É Deus nos declarando justos. A santificação é essa aplicação da obra de Deus por meio do Espírito Santo em nossas vidas, nos regenerando, nos moldando e formando em nós a imagem de Cristo. E a glorificação é o ponto final da salvação. É o momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, com corpos glorificados e num lugar glorioso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, à luz daquilo que Deus fez em Cristo, Paulo desafia agora os cristãos a colocarem em prática a vontade de Deus. A atitude para esse nosso viver cristão ou para esse nosso compromisso com Deus, diz Paulo, é apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As palavras que merecem muita atenção aqui são as palavras apresentar, a palavra corpo e a palavra sacrifício vivo. A palavra apresentar é a mesma palavra para oferecer. Na antiga aliança, sacrifícios eram oferecidos a Deus. Mas agora nós precisamos oferecer a nós mesmos. Nós precisamos nos colocar totalmente sobre o altar de Deus. As nossas vidas devem ser colocadas sobre o altar de Deus. A palavra corpo aqui não indica apenas a parte física de alguém, mas indica a pessoa como um todo, toda a sua vida, ao invés de algo simplesmente fora de si. Isso indica uma entrega total. E sacrifício vivo, que pode ser um contraste entre algo vivo e algo morto. Mas a ideia aqui é algo vivo quanto à dimensão espiritual, a saber, os sacrifícios daqueles que estão vivos espiritualmente em Cristo. Assim como os sacrifícios no Antigo Testamento deviam seguir determinados requisitos divinos, os cristãos também agora devem apresentar-se como sacrifício santo e agradável. Santo porque a pessoa que é oferecida a Deus agora pertence a Ele e está reservado para Ele. Esse cristão agora que se apresenta de forma santa é produto da influência santificadora do Espírito Santo. Ele agora tem uma vida santa, uma vida agradável, uma vida que reflete o caráter de Deus, que é santo. E agradável no sentido de que é algo verdadeiro, algo apropriado, algo desejado. Esse sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa palavra culto, que envolve um serviço prestado a Deus, e a palavra racional, que é a palavra razoável,
que dá a ideia de algo apropriado, de algo adequado, de algo sincero, de algo que faz sentido. Então, isso envolve a nossa atitude, que também agora deve ser também de não nos conformarmos com este mundo, ou de não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, de nós não vivermos conforme este mundo, ou segundo a forma deste mundo. Nós não podemos permitir que o mundo formate a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar. Nós não podemos nos amoldar à presente era e permitir que o mundo dite os nossos valores. E o meio para assumirmos esse compromisso ou para esse viver cristão é transformar-nos conforme a renovação da nossa mente. Essa renovação basicamente é obra do Espírito Santo. É essa renovação que é operada pelo Espírito Santo que muda a nossa disposição interior. Então a ideia é: prossigam sendo transformados. Isso não quer dizer que nós precisamos ficar passivos. Nós precisamos também nos dedicarmos, nós precisamos também renunciarmos determinadas coisas. Isso envolve também um esforço de cada um de nós. E aí sim, quando nós vivemos isso, nós vamos experimentar ou ter os resultados desse compromisso ou desse viver cristão, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus. Experimentar aqui é fazer o teste, é experimentar na prática. A mente precisa ser renovada se você quiser ser capaz de abraçar a vontade de Deus. Você precisa se entregar totalmente, romper com o mundo e buscar essa renovação. Aí sim você será capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa porque Deus busca sempre o bem dos seus filhos. Ela é perfeita porque não existe erro na lei de Deus, nos princípios de Deus, nos mandamentos de Deus, e ela nos conduz ao caminho correto. E ela é agradável porque ela nos traz plena satisfação. Então precisamos pensar que a motivação que nós precisamos ter para assumirmos um compromisso com Deus deve ser a gratidão por causa das misericórdias de Deus. E precisa ser gratidão para que não vivamos uma vida legalista, uma vida de aparência, uma vida onde nós apenas temos uma vida formal e religiosa, mas não uma intimidade, um relacionamento profundo com Deus. A nossa atitude de compromisso envolve a totalidade do nosso ser e diariamente. Isso apresenta para nós que nós não devemos viver uma vida meia boca, que nós precisamos romper com esse sistema, que é um sistema relativista, que tem uma ética que nós poderíamos chamar de camaleônica, que se adapta ao momento. Então, há necessidade de que nós sejamos diferentes do mundo. E eu pergunto, existe algo diferente em você? Ou será que existe uma dissonância daquilo que você faz na igreja e aquilo que você faz no seu dia a dia? Então, para que possamos viver essa vontade de Deus, precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós, para que a sua vida manifeste os sinais da era vindoura ou do reino de Deus. Essa vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos viver. Deus deseja o bem dos seus filhos. Deus deseja nos guiar pelo caminho correto, a uma vida que vale a pena, a uma vida que tem sentido, a uma vida que tem significado. Então, que nós possamos viver a vontade de Deus, assumindo um compromisso com Ele. E aqui nós vimos a base, que são as misericórdias de Deus, as atitudes relacionadas a esse compromisso, o meio pelo qual nós vamos sendo transformados, e aí sim nós seremos capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe você.